E aí, maravilha? Tudo certo? Tudo ótimo? Que bom! Então vamos continuar com o estudo do livro Portas Abertas para a Educação Física, falando sobre abordagens pedagógicas, organizado por Sheila Aparecida Pereira dos Santos Silva, publicado pela Editora Forte, ano 2013, beleza? Vamos para 3, abordagem desenvolvimentista, por José Aristides Carvalho de Melo. Bases para o pensamento desenvolvimentista. Teorias desenvolvimentistas. O comportamento humano, sob a ótica da teoria psicanalítica, é a base para os estudos desenvolvimentistas. Essa teoria se concentrava no estudo da personalidade. Outra base importante é a teoria fase-estágio, de Gallagher e Osmond, que pressupõe que o desenvolvimento humano segue uma ordem universal, sendo que os tipos de comportamento caracterizam cada fase. Já Harvey Hurst falava sobre a influência do ambiente na aquisição de habilidades, onde as tarefas sociais determinavam aquilo que deveria ser desenvolvido. Segundo a teoria da tarefa desenvolvimentista, existem momentos mais adequados para se trabalhar determinadas habilidades, momentos em que o corpo estaria pronto e a sociedade requeria a conclusão bem-sucedida de uma tarefa. De uma forma geral, todas as teorias buscavam explicar como as pessoas se apresentam de acordo com as fases, os estágios, as tarefas e o marco desenvolvimentista, aspectos biológicos e ambientais influenciando no desenvolvimento. A teoria dos sistemas dinâmicos fala que o desenvolvimento não é contínuo, é auto-organizado e é resultado da interação entre o indivíduo, a tarefa e o meio ambiente. Já a teoria do ambiente comportamental acredita que o desenvolvimento se dá na interação do indivíduo com cenários ambientais específicos, em transação com o meio sociocultural e histórico. Vamos para o pensamento desenvolvimentista no Brasil. Gotani e Edson de Jesus Manuel são os dois principais nomes dessa linha de pensamento da educação física, e o livro Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista é um dos mais completos sobre o assunto. Desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Os estudos relacionados ao comportamento motor são divididos em 3 áreas de pesquisa: desenvolvimento motor, controle motor e aprendizagem motora. No campo da aprendizagem motora, alterações no desempenho motor, o desempenho é medido relativamente ao número de tentativas realizadas. Se estivermos medindo o desempenho da habilidade de equilíbrio unipodal, o indicador será o tempo de permanência na posição. O que se espera é que o desempenho aumente conforme aumente o número de tentativas. Os desenvolvimentistas utilizam um modelo de 3 estágios para explicar o processo de aprendizagem. Esses estágios são: estágio cognitivo, muitos erros e desempenho inconsistente do aprendiz, sendo necessário o oferecimento de informações específicas para a correção dos erros. Estágio associativo, menos erros e com o aprendiz refinando a habilidade. Ele já consegue detectar os erros, dando-lhe mais continuidade prática. E o estágio autônomo é a parte final da aprendizagem. O aprendiz já possui ótima prática e experiência com a habilidade. Não necessita de muita atenção para com o movimento, o que lhe dá condições de direcionar a atenção a outros aspectos que possam conduzi-lo ao desempenho ótimo. Prosseguindo, principais conceitos desenvolvimentistas. Terminologia. Comportamento motor. Estudo do aprendizado, controle e desenvolvimento motor obtidos pela interação dos processos biológicos e do aprendizado. Aprendizado motor, alterações no desempenho motor. Controle motor, são alterações no desempenho de tarefas isoladas. Desenvolvimento motor, alterações que ocorrem por toda a vida e que relaciona a tarefa, a biologia do indivíduo e o ambiente. Padrão motor, são processos mecânicos e biológicos comuns. Padrão motor fundamental, processos comuns de movimentos básicos. Padrão de movimentos, séries organizadas de movimentos e que são relacionadas. Habilidade motora, processo de controle de movimento. Padrão de movimento fundamental, série organizada de movimentos básicos. Habilidade de movimento especializada, forma, precisão e controle no desempenho motor. E habilidade esportiva, combinação de um padrão de movimento fundamental direcionada para um esporte específico.
Vamos para a taxonomia. A abordagem desenvolvimentista tem como uma das referências a classificação das etapas do desenvolvimento. Harrow apresenta uma taxonomia do domínio motor. Movimentos reflexos, respostas automáticas e involuntárias. Habilidades básicas são habilidades básicas de locomoção e manipulação. Servem de suporte para o desenvolvimento de habilidades mais complexas. Habilidades perceptivas são respostas ao ambiente percebidas por meio de estímulos visuais, auditivos, táteis e sinestésicos. Capacidades físicas são capacidades como força, flexibilidade, resistência e agilidade. Habilidades específicas, habilidades complexas e com fins específicos. Exemplo, habilidades esportivas. Comunicação não verbal, atividades expressivas mais complexas, como as utilizadas na dança e na ginástica artística. Gallagher e Osmond também apresentam fases para o desenvolvimento motor, num modelo permanente conhecido como ampulheta. Essa classificação apresenta fase e estágios, que são subfases. A primeira delas é a fase motora reflexiva. É a fase dos movimentos involuntários e de controle subcortical, com os estágios de codificação e de decodificação das informações. Fase motora rudimentar. É a fase de início dos movimentos voluntários e que, na maior parte do tempo, serve para interação com o meio. Nesta fase estão os estágios de inibição de reflexo e pré-controle. Fase motora fundamental. Nessa fase, há o desenvolvimento dos padrões de movimento fundamentais, manipuladores, locomotores e estabilizadores. Aqui temos os estágios inicial, elementar e maduro. E fase motora especializada, período para refinar e aumentar a complexidade dos movimentos. Nessa fase, temos os estágios transitório, de aplicação e de utilização permanente. No modelo da ampulheta, o desenvolvimento motor compreende os fatores ambientais e hereditários e os movimentos podem ser utilizados na vida diária, caráter utilitário ou para competição ou recreação. Sequência desenvolvimentista. Tomando como base a idade cronológica, a existência humana é dividida em 7 períodos. Primeiro, vida pré-natal. Segundo, primeira infância. Terceira infância. Quarta fase, adolescência. Quinto, idade adulta jovem. Sexto período, meia-idade. E sétimo período, terceira idade. A sequência desenvolvimentista baseia-se no fato de que a idade está relacionada com o desenvolvimento, mas esta não depende dela. O curso do desenvolvimento envolve estabilidade e instabilidade, continuidade e mudança, rigidez e flexibilidade. Isso garante uma sequência similar para indivíduos da mesma espécie. Pensando no trabalho escolar, Tannen desenvolveu uma taxonomia baseada na idade e série do aluno, a fim de subsidiar o trabalho do professor. Podemos ver aqui a taxonomia. De um lado do quadro tem a taxonomia e de outro o grau de escolaridade. Primeiro, movimentos reflexos, temos na escolaridade a educação infantil, 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Para as habilidades básicas, também classifica a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. Já para as habilidades específicas e também para a comunicação não verbal, nós temos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também o ensino médio. Aqui também nós vemos uma outra divisão e devemos olhar de baixo para cima, indo dos movimentos reflexos lá da vida uterina até 4 meses após o nascimento e, por fim, os movimentos determinados culturalmente, a partir dos 12 anos de idade. Padrões fundamentais de movimento. Tannen et al. Classificaram em 3 grupos os padrões fundamentais de movimento. Locomoção, movimentos de exploração ambiental, tais como andar, correr, galopar, saltar, etc. Manipulação, movimentos que envolvem a relação do indivíduo com o objeto, por exemplo, arremessar, rebater, carregar, driblar, etc. E equilíbrio é a manutenção da postura em relação ao espaço e à força gravitacional, como manter-se em pé ou sentado, ou ainda movimentos axiais do corpo como um todo ou de parte dele, tais como girar o braço, girar ou flexionar o tronco, etc. Esses padrões são influenciados pela hereditariedade, pelo ambiente, pelas possibilidades de execução, pela natureza da tarefa e pela própria prática. Vamos para ações pedagógicas na educação física. Escolha de objetivos.
Os objetivos podem ser traçados com base nas fases de desenvolvimento motor, escolhendo tarefas para a educação infantil e os 5 primeiros anos do fundamental, que contribuam para o desenvolvimento das habilidades básicas sem se preocupar com as habilidades específicas. Dessa forma, a atenção do professor deve estar voltada para a promoção de oportunidades variadas de experiências motoras, levando em consideração a hierarquia do desenvolvimento motor. A partir do Fundamental 2, do 6º ano em diante, as habilidades mínimas necessárias para a aprendizagem de novos movimentos já estão presentes e as condições maturacionais do sistema nervoso são ideais para a aprendizagem. Seleção de informações e atenção seletiva. O professor deve estar atento para selecionar corretamente as informações relevantes para a execução das tarefas, pois as crianças ainda não são capazes de realizar a chamada atenção seletiva. É importante que o professor conheça os pontos cruciais na execução da tarefa e, com isso, ele deve criar estratégias para que o foco total esteja voltado para este momento. Demonstração da tarefa. A demonstração da tarefa é um facilitador da instrução, fazendo com que o aprendiz tenha menos incertezas quanto à execução do movimento. Existem 2 tipos de modelos de demonstração. O modelo total, a demonstração é na íntegra. E o modelo parcial, apenas parte da tarefa é apresentada. Segundo a informação presente na demonstração, ela pode ser real, onde a apresentação da tarefa é exatamente como deve ser feita a execução, ou pode ser simulado, esquematizado, sem a apresentação de todos os elementos. Utilização de feedback. O feedback no treinamento é utilizado para reportar erros de performance e para informar as mudanças que são necessárias para que o aluno realize o movimento o mais próximo possível do desejado. Mas é importante entender que não se deve fazer uso indiscriminado do feedback, pois ele pode acabar sendo prejudicial, uma vez que atrapalha o estabelecimento de uma noção própria do aprendiz sobre a diferença entre o desejado e aquilo que foi realizado por ele. A avaliação. A avaliação na abordagem desenvolvimentista sempre estará atrelada a medidas de desempenho. Mas a ideia é comparar o desempenho de maneira individual, sem comparar com modelos pré-estabelecidos ou com outros participantes. Busca-se substituir o modelo formativo, padrão, por um modelo formativo e somativo. Críticas ao modelo desenvolvimentista. A abordagem desenvolvimentista tem um caráter apolítico, ou seja, o ambiente de aprendizagem é voltado para a aquisição de habilidades motoras, preocupando-se pouco com os aspectos sociopolítico-cultural. Para Daolio, os autores desenvolvimentistas vê o homem principalmente como homem motor. Segundo Caparrós, há uma falta de um tratamento mais claro da educação física como área de conhecimento e como prática social, fazendo com que, segundo ele, não contribua para o estabelecimento da educação física como componente curricular. Para Silva, a abordagem desenvolvimentista contribui para o entendimento de como se processam as mudanças no comportamento durante toda a vida, assim como criou base para o entendimento de uma aprendizagem motora eficaz, colaborando para a adequação dos conteúdos na educação física escolar. Entende-se que essa abordagem pode ser conciliada com a saúde renovada, a esportivista e a construtivista. Agora nós vamos para a abordagem construtivista, por Fernanda Vieira Merida e Claudson Lincoln Beguiato. Piaget foi um dos principais nomes desta área e seus estudos e pesquisas buscavam explicar como a inteligência humana se desenvolve partindo das ações de interação entre o indivíduo e o meio. Essa interação contribui para que os homens construam e organizem seu próprio conhecimento de forma cada vez mais elaborada, respondendo aos estímulos externos e agindo sobre ele. Para Piaget, existem alguns estágios de desenvolvimento humano. O primeiro período é o sensório-motor, de 0 a 2 anos. É o período de transição que vai dos movimentos inatos para aqueles voluntários necessários para a interação com o meio. O seu conhecimento é privado e não tocado por outras pessoas. O segundo período é o pré-operatório, dos 2 aos 7 anos. Esse período é subdividido em 2 outros períodos. O simbólico, de 2 a 4 anos, período de surgimento do desenho, da imitação e da linguagem. Esta é reconhecida como monólogo coletivo, onde todos falam ao mesmo tempo sem responder às argumentações dos outros. As crianças vivem uma socialização isolada, mas dentro do coletivo. E o período intuitivo, de 4 a 7 anos. A criança busca compreender os fenômenos à sua volta, distinguindo a fantasia do real.
Seu pensamento ainda continua centrado no eu. E quanto à sua linguagem, mesmo não mantendo conversas longas, as crianças já conseguem adequar suas respostas às palavras dos companheiros. O terceiro período é o período de operações concretas, que vai dos 7 aos 12 anos. O indivíduo já consegue compreender números, volume, peso, desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade e já consegue estabelecer compromisso, compreender e seguir regras. E o quarto período, operações formais, dos 12 anos em diante. Período de alcance do nível mais alto de desenvolvimento, estando a pessoa apta a aplicar o raciocínio lógico a todos os tipos de problemas. Essa abordagem preza pelo ensino baseado na investigação, na solução de problemas, ou seja, a preocupação está mais no processo e menos no produto. Compreendendo a abordagem construtivista. A base principal desta abordagem é a psicologia cognitiva, que busca compreender como se constrói o conhecimento cientificamente fundamentado. Há uma valorização do conhecimento e cultura do indivíduo. A aprendizagem acontece por meio do equilíbrio, assimilação e acomodação, resultando em adaptação. O equilíbrio é um estado buscado constantemente pelo organismo, mas, paradoxalmente, nunca alcançado, pois sempre há desajustes ambientais que rompem com esse equilíbrio. A assimilação é um processo de interação do novo com aquilo que já é conhecido. Já a acomodação é a modificação e a adaptação da estrutura mental para dominar um novo objeto de conhecimento. Enfim, a construção do conhecimento é resultante do empenho do homem para atribuir significados na sua interação com o mundo. Vamos para as críticas ao construtivismo. A principal crítica a essa abordagem é que o ensino não se dá necessariamente do mais simples para o mais complexo e do concreto para o abstrato. Outra crítica levantada está centrada no equívoco das relações muitas vezes presumidas entre epistemologia, psicologia e pedagogia. Há também o último estágio do desenvolvimento, o operatório formal, que surge por volta dos 12 anos. Esse período respalda toda a ação dos adultos na resolução dos problemas. Entretanto, devido às muitas mudanças que ocorrem da adolescência até o fim da vida, esse estágio sozinho não dá conta de explicar todo esse período. Por fim, há um ponto de questionamento baseado no fato de que esse modelo criado tem a pretensão de ser universal, independentemente da cultura. Isso parece contraditório, já que o ambiente influencia na estimulação do desenvolvimento. O construtivismo e o ensino. No contexto escolar, os conteúdos têm compromissos de natureza social, uma vez que cada sociedade determina os currículos de acordo com aquilo que julgam ser mais importante para os alunos. Já no contexto fora da escola, há uma livre seleção, ou seja, os indivíduos optam pelos conteúdos de seus interesses e inclinações. O desequilíbrio, princípio da ação construtivista, nasce da falta, da carência e do desejo. As ações do sujeito são organizadas em esquemas de assimilação, o que lhe garante classificar e estabelecer relações e mais, a sua ausência impede a atribuição de significados às coisas. A equilibração, por ser o elo entre o biológico e o psicossocial, ocorre tanto na atividade física e empírica, quanto na atividade mental e operatória. Ela sempre tem uma motivação que desencadeia uma ação. A equilibração pode ser trabalhada de 3 maneiras. 1. Por coordenação, utilização de 2 ou mais esquemas, estrutura ou organização das ações para atingir o êxito. 2. Por regulação. O aluno regula o comportamento através de várias repetições e correções. As soluções encontradas são por aproximações. E 3. Por compensação. O aluno completa uma lacuna ou deficiência. Se para resolver uma tarefa for necessário um dado ou conhecimento novo, o aluno irá em busca desses elementos. O professor é o mediador nessa equilibração. Sendo assim, a construção do saber é uma sucessão de etapas, onde cada nova estrutura é assimilada mediante a integração e coordenação dos esquemas já existentes. É importante entender que para haver regulação e, consequentemente, reequilibração, é preciso haver perturbação. Portanto, as repetições não surtirão efeito se o aprendiz não compreender a situação-problema e se ele não entender o que orienta a intencionalidade da ação. Enfim, esta concepção considera que a aprendizagem é uma construção pessoal, ou seja, aprender equivale a criar uma representação pessoal do conteúdo, objeto de aprendizagem. E o professor é o mediador desse processo, colocando o aluno como centro e não o conteúdo. Vamos para o construtivismo na educação física. A apresentação de uma habilidade depende da idade do aluno, das características morfológicas, da motivação e do nível de aspiração, tanto do professor quanto do aluno.
Numa aula construtivista, o professor orienta os alunos para que os objetos sejam explorados sem oferecer-lhes respostas prontas. O papel do aluno é ativo, devendo este observar, experimentar, comparar, analisar, levantar hipóteses e argumentar. Em um ambiente construtivista, a aprendizagem nasce das experiências na tentativa de solucionar um problema. Mas esse problema precisa ser desafiador, garantindo uma evolução nos níveis de desenvolvimento do aluno. A avaliação na abordagem construtivista. Na avaliação, os processos do conhecer são mais valorizados que o conteúdo em si. Observa-se como o aluno consegue articular o seu conhecimento espontâneo sobre as coisas com aquilo que foi produzido pelos seus colegas e com aquilo produzido e acumulado pela sociedade. É a coordenação dos pontos de vista. Dessa forma, a avaliação deve ser feita através da observação das atividades, registros por meio de fotos, filmes, desenhos, falas e diários do professor. Além disso, a autoavaliação tem papel muito importante, pois assim o aluno reflete sobre a construção do seu próprio conhecimento. E vamos para considerações finais. Observamos que esta abordagem procura valorizar as experiências e a cultura dos alunos. O professor tem o papel de ajudar o aluno na construção de uma aprendizagem significativa, ressaltando as ações de organização, interpretação e análise da informação. Portanto, ensinar educação física vai além da demonstração dos movimentos e da exigência de sua repetição. É um processo de construção do conhecimento com o aluno protagonista e consciente do seu papel de uma maneira geral. Bom, terminamos essa parte e para concluir, vamos fazer uma questãozinha de concurso? Vamos lá? Beleza! Ano 2023, banca VUNESP, prova para a Prefeitura de Araçatuba, professor de ensino básico, área Educação Física. De acordo com Merida e Beguiato, em Silva, 2013, uma das abordagens pedagógicas presentes na educação física escolar defende que o papel do professor não é o de dizer aos alunos o que fazer e como fazer, mas de apresentar a eles um problema cuidadosamente estruturado e auxiliá-los a descobrir soluções. O professor exerce, então, o papel de idealizador do problema e de guia para as descobertas dos alunos. A abordagem pedagógica que apresenta essa proposta metodológica é a sensorial, B, da saúde renovada, C, construtivista, D, da aptidão física ou E, compensatória. Acabamos de ver, né? Estudamos e principalmente, sabendo quem são os autores do texto, nós seremos direcionados para a resposta C, abordagem construtivista. Então, lembra, a abordagem construtivista é aquela que o professor, como mediador, vai oferecer problemas para os alunos e não vai oferecer respostas prontas. Não é que nem aquele modelo de mostrar o movimento e pedir para que repitam. Ele vai apresentar um problema e vai dar pistas para que os alunos, por conta própria, cheguem na resolução deste problema. Ok? Beleza, então concluímos a segunda parte do estudo do livro Portas Abertas para a Educação Física, falando sobre abordagens pedagógicas, de Sheila Aparecida Silva, publicado pela Editora Forte. Beleza? Agora vamos dar uma descansada, recuperar as nossas energias e depois retornamos para continuar esse estudo. Beleza? Valeu e até o próximo estudo.